O terremoto da China de 2008. Terror fora da escala Richter, uma força mortal da natureza que atingiu sem aviso prévio. Em 2008, o mundo aprendeu sobre a construção de Tofu Drag da China. Em um terremoto, quase 90 mil pessoas morreram e mais de 400 mil ficaram feridas, principalmente porque os edifícios chineses não foram construídos conforme o código. Embora mais de 15 anos depois, não parece que a construção chinesa tenha melhorado. Na verdade, eles agora exportam os mesmos métodos de construção para outros países. Isso aconteceu há um mês em Bangkok. Em 28 de março, um forte terremoto atingiu o Sudeste Asiático. O epicentro do terremoto estava em Myanmar, mas você podia sentir o terremoto em toda a Ásia do Sudeste. Infelizmente para Bangkok, um prédio desabou durante este terremoto. E adivinha quem estava envolvido na construção desse prédio? Uma empresa chinesa. Como se isso não fosse ruim o suficiente, apenas um dia após o desabamento, 4 indivíduos chineses foram pegos entrando na área restrita para roubar arquivos de construção e outros relatórios que poderiam ajudar na investigação sobre por que apenas este prédio desabou. Parece que a China estava tentando esconder algo. E podemos confirmar isso, porque havia muitas postagens sobre este prédio no site da empresa. Mas assim que o desabamento aconteceu, todas as postagens foram deletadas. Além disso, os sensores chineses começaram a trabalhar horas extras para impedir até mesmo os cidadãos chineses de fazerem perguntas sobre por que apenas este prédio desabou no terremoto. Para muitas famílias chinesas, isso foi um lembrete do que aconteceu em 2008, no terremoto de Sichuan. E é por isso que as perguntas eram abundantes. Acredito que existem bots chineses nesta plataforma tentando dar baixa avaliação em vídeos que mencionam este incidente. Então, se puderem nos fazer um favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, realmente nos ajuda a combater os bots e no algoritmo. A empresa chinesa afirmou que o prédio que colapsou não estava concluído, contradizendo declarações feitas por eles há poucos meses. Eles celebravam o término da estrutura inicial do prédio, basicamente anunciando que a parte principal estava concluída. E então, assim que desaba, a mesma empresa agora está dizendo: "Ei, o prédio não estava pronto. Agora o motivo por trás desse segredo. É simples. Este prédio que desabou em Bangkok era o prédio do projeto Belt and Road Initiative da China. Isso significa que o Partido Comunista Chinês estava pessoalmente envolvido no financiamento disso. Com a divulgação da corrupção envolvida, o Partido Comunista Chinês deseja se distanciar da situação. Bem, infelizmente para o Partido Comunista Chinês, as autoridades da Tailândia querem justiça para as vítimas. E é por isso que abriram uma investigação e apenas nos estágios iniciais descobriram alguns problemas muito sérios. De acordo com os investigadores, os 5 chineses que foram presos apenas um dia após o colapso por entrar na área restrita, estavam tentando remover 32 documentos, incluindo as plantas. Os suspeitos alegaram que precisavam desses documentos para fins de seguro. Mas as autoridades afirmaram que o material dentro desses documentos são evidências de irregularidades e corrupção. O Departamento de Investigação Especial descobriu que 30 assinaturas de engenheiros foram falsificadas em documentos da construção deste edifício. Isso está repleto de corrupção.
E existem duas principais empresas chinesas que estão no centro de todo esse escândalo. Uma delas é a Xinquan Steel e a outra é a China Railway No. 10. A investigação revelou que a Xinquan Steel usou barras de aço que não estavam de acordo com os padrões de segurança do país. Agora, além disso, essa empresa tem um histórico de violações de segurança. Há apenas um ano, em 29 de março de 2024, um guindaste desabou na fábrica Ragun, matando 7 trabalhadores. Em dezembro de 2024, uma explosão em outra fábrica matou 2 pessoas e feriu 3. É por isso que apenas 2 dias após o colapso do prédio, em 1º de abril, a empresa foi ordenada a fechar por não conseguir atender às recomendações de melhorias de segurança. Agora isso nos leva ao nosso segundo ponto. Veja, China Railway No. 10 era a empresa de construção que subcontratou o material de aço para a empresa Xinguang Steel. Ambas eram empresas chinesas, e este é o grande problema que os projetos Belt and Road Initiative enfrentam em todo o mundo. Quando um país recebe empréstimo do Partido Comunista Chinês para a infraestrutura, o dinheiro não vai de fato para a economia local. As empresas chinesas costumam trabalhar com outras empresas chinesas. Além disso, trazem muitos trabalhadores chineses para trabalhar nesses projetos no exterior. Isso significa que quase todo o dinheiro emprestado pelo Partido Comunista Chinês a esses países acaba voltando para a China, enquanto eles ficam endividados. Além disso, os projetos que essas empresas chinesas estão fazendo geralmente não são da melhor qualidade, como você pode ver por este colapso. Agora, isso é algo que estamos cobrindo há muito tempo. Na verdade, acho que faz quase 4 ou 5 anos desde que chamamos a atenção para isso pela primeira vez. E continuamos vendo países cair nessa armadilha, mesmo até o Estado. Aqui está uma análise detalhada de como o Partido Comunista Chinês está usando a armadilha da dívida para basicamente escravizar outros países e obter seus valiosos recursos. Isso foi há alguns anos atrás. Existem 2 maneiras de conquistar e escravizar um país. Uma é pela espada e a outra é pela dívida. Tajiquistão, 2016. A China construiu uma usina de energia de 400 megawatts para o Tajiquistão, que custou cerca de 350 milhões de dólares. O primeiro comando da capital financiou todo o projeto e concordou com o plano de pagamento do empréstimo. Apenas 3 anos depois, quando o Tajiquistão não conseguiu fazer os pagamentos, a China assumiu as minas de ouro do país como reembolso. Como o Tajiquistão perdeu os pagamentos de mais empréstimos, a China assumiu suas minas de prata. Tudo de valor no Tajiquistão agora era controlado pela China. Sri Lanka, com mais de 12 bilhões de dólares em dívida com a China. Quando o país não conseguiu pagar seus empréstimos, o governo assumiu um porto estratégico para fins comerciais. Uma vez que o país foi oficialmente forçado à falência, a China tentou estacionar navios militares no porto do Sri Lanka. Estes são os navios de rastreamento espacial de última geração da China, usados para monitorar lançamentos de satélites, foguetes e mísseis balísticos intercontinentais. Os planos foram eventualmente adiados quando a Índia tomou conhecimento desta notícia, pediu ao Sri Lanka que negasse ao primeiro comando da capital permissão para estabelecer uma base militar tão perto da fronteira indiana. Paquistão. Um dos maiores beneficiários dos empréstimos chineses, recebendo mais de 26 bilhões de dólares do primeiro comando da capital e dos bancos estatais chineses, está agora à beira da falência. O dinheiro da China foi usado para construir várias infraestruturas, incluindo 12 usinas de energia. Agora, enquanto o país enfrenta dificuldades, essas usinas de energia foram desativadas, a menos que o Paquistão faça um pagamento antecipado de seu empréstimo. Todas essas histórias e mais faziam parte do plano da China para aumentar sua influência e poder no mundo. A China queria derrubar os Estados Unidos da América e se tornar a superpotência que todos os países ouviam, e tudo estava indo de acordo com o plano. Eles concediam empréstimos disfarçados de ajuda, obtendo em troca os recursos importantes que necessitavam. Mas então algo aconteceu. Algo que agora está ameaçando toda a existência do primeiro comando da capital, e o plano do primeiro comando da capital para dominar o mundo está desmoronando bem diante deles. Mas para entendermos por que tudo isso está desmoronando como um castelo de cartas, primeiro temos que voltar e entender rapidamente como o plano inicial da China funcionou. Maldivas, Sri Lanka, Tajiquistão. Do que? Lei, Etiópia.
Bangladesh e Paquistão estão endividados pela China, que vê boas oportunidades nesses países. A China possuirá um pouco menos da metade da terra deles perdendo o mercado de seus produtos para as importações chinesas. e sofre devido aos empréstimos da China. Voltemos agora para 2013. A China era um dos países que mais crescia no mundo. Nesse ponto, estava se tornando mais do que apenas uma fábrica para a produção mundial. Era um país poderoso e rico. Mas o futuro era sombrio. O crescimento desacelerava, a população jovem que impulsionou o crescimento anterior da China envelhecia, e a política de filho único do primeiro comando da capital impactou muito a futura população chinesa. Isso não impediu o governo comunista de focar para fora e aumentar seu poder ao redor do mundo. Xi Jinping lançou o projeto mais ambicioso da história para expandir a influência da China globalmente. A China oferecia empréstimos a nações pobres e em dificuldades como forma de ajuda, mas em troca, ganhava controle sobre países com recursos valiosos ou locais estratégicos. Agora, você pode perguntar, bem, e se esses países pobres não conseguirem pagar os empréstimos? Então, a China ganharia controle sobre recursos vitais como ouro, prata e petróleo. Mas, ok, agora estou me adiantando. Voltaremos a isso em breve. Vamos voltar à história. Inicialmente, o projeto era chamado de Projeto Uma Faixa e Uma Rota. Porém, certos países questionavam o nome Uma Faixa e Uma Rota. Seria porque a China seria a única no controle? Então, para evitar qualquer mal-entendido, o primeiro comando da capital mudou o nome para a Iniciativa do Cinturão e Rota. E o plano começou, Iniciativa do Cinturão e Rota. A Iniciativa do Cinturão e Rota... Então, a iniciativa da Estrada Belga é esse projeto de trilhões de dólares que a China começou para se conectar Pelo sudeste da Ásia, África e até a Europa. A China começou a emprestar bilhões de dólares para países ao redor do mundo, deu 12 bilhões de dólares para o Sri Lanka, 26 bilhões de dólares para o Paquistão e 3 bilhões de dólares para o Tajiquistão. No total, deu quase 1 trilhão de dólares para mais de 100 países, a maioria deles pobres e em dificuldades. Quando esses países entram em default, a China consegue acesso a recursos valiosos e expande sua influência. Controla usinas de energia e portos estratégicos no Paquistão, minas de ouro e prata no Tajiquistão e o bastante famoso porto de Hambantota no Sri Lanka, que está tentando usar como base militar desde a semana passada. Falaremos mais sobre isso em breve, mas primeiro vocês devem estar se perguntando por que esses países aceitariam empréstimos conhecendo as reais intenções da China. Ao contrário do que Dave Ramsey diz, empréstimos não são necessariamente ruins. Agora, as coisas ficam extremamente complicadas quando você olha para a economia como um todo. Para simplificar, usarei um exemplo muito simples para a explicação. Suponha que você é o chefe de uma locadora de veículos com 3 carros. No momento, você está lucrando R$1.500 por mês alugando carros. Imagine que alguém lhe ofereça um empréstimo para comprar um 4º carro que você pode usar para obter mais $500 de lucro. Desde que você use o dinheiro do empréstimo para comprar um carro como um Toyota, com pagamento mensal menor que $500, este é um movimento de negócio lucrativo, pois o carro renderá mais do que o pagamento do empréstimo. Suponha que você compre um carro como um Mercedes, com um pagamento mensal superior a $500. Embora o carro pareça bom para o negócio, não é realmente uma boa jogada de negócio porque agora você está realmente pior do que antes de pegar o empréstimo. Você teria menos lucro, pois precisaria usar os lucros dos outros carros para pagar o empréstimo do Mercedes. Embora a economia de um país seja muito mais complexa do que o exemplo dado, os princípios básicos ainda são bastante semelhantes. Para projetos construídos com empréstimo, se a produção em produto interno bruto superar o custo do empréstimo, o país consideraria o empréstimo um bom negócio. Mas se o projeto do empréstimo não se mostrar produtivo, então é uma péssima notícia para esses países em desenvolvimento, pois empurra sua economia ainda mais para trás. Se a China estiver envolvida, a situação só tende a piorar, como logo será revelado. É por isso que quando bancos mundiais emprestam a países pobres, há contingências atreladas. Eles têm que mostrar para onde o dinheiro está indo, como está sendo usado e se faz sentido usar esse dinheiro em determinados projetos. Isso ajuda a eliminar ou limitar a corrupção e os maus investimentos desses empréstimos.
É por isso que o porto de Hambantota, no Sri Lanka, teve a construção negada por vários outros credores, porque os investimentos simplesmente não faziam sentido do ponto de vista econômico. O Sri Lanka já tinha um porto próspero na capital, Colombo, e mesmo que a demanda estivesse crescendo, estava longe de um ponto em que faria sentido investir tanto dinheiro em um novo porto. A China, por outro lado, não se importava realmente com a viabilidade do porto quando emprestou o dinheiro ao Sri Lanka. Na verdade, ela não ligava muito para como o dinheiro era usado na maioria dos países, sendo tudo intencional. O objetivo da China com esses empréstimos não é aumentar a produção econômica das nações em desenvolvimento. Seu principal objetivo era ganhar influência sobre seus políticos. Políticos que têm poder de decisão no país, políticos que poderiam influenciar a opinião pública a favor da China e políticos que poderiam promover a agenda da China no cenário internacional. A China simplesmente concederia empréstimos sem supervisão para que políticos usem fundos para ganhar pontos políticos e se manter no poder. Isso ocorreu com o porto de Hambantota, construído na cidade natal do então presidente Rajapaksa, apenas para obter ganhos políticos. A corrupção da família Rajapaksa levou a economia do Sri Lanka à falência. A família fugiu do país para evitar acusações. Mas enquanto os políticos estiverem se aconchegando com a China, o primeiro comando da capital não se importa com a forma como os empréstimos são usados. O governo comunista da China provavelmente prefere manter políticos corruptos no poder por qualquer meio necessário. Infelizmente, mais países estão percebendo o quão ruins são os empréstimos do Belt and Road Initiative. Na verdade, tivemos mais um exemplo há apenas alguns meses que cobrimos aqui no canal. E foi da Sérvia, onde uma estação de trem recém-reformada desabou, matando 15 pessoas no processo. Desta vez, não houve terremoto. A coisa simplesmente desabou por si só. Então adivinhe, os relatórios saíram muito em breve, que era um projeto do BRI, e uma empresa chinesa estava envolvida na construção desta estação. De trem, também, foi quando o público sérvio começou a pedir mais transparência. Eles pediram ao governo para liberar os relatórios de quem foi pago e quanto foi pago. O governo está se recusando a fazer isso por razões óbvias. Segundo investigações independentes, a renovação desta estação ferroviária teria custado cerca de 64 milhões de euros. Segundo minhas pesquisas, esse dinheiro seria suficiente para construir diversas estações ferroviárias novas. Mas nessa situação, foi pago a apenas uma empresa chinesa para renovar uma estação que já estava lá. Agora, eu não sou um especialista financeiro, mas parece que alguém embolsou muito dinheiro aqui. E é exatamente por isso que o governo sérvio não quer liberar os documentos para o público ver. Claramente, a Belt and Road Initiative não está saindo como Xi Jinping esperava, quando lançou o projeto em 2013. E agora parece que isso está voltando para mordê-lo, porque agora a China precisa de outros aliados mais do que nunca, porque está percebendo o que os Estados Unidos da América estão fazendo. Os Estados Unidos da América estão pressionando outros países a optar entre eles e a China. Devido a interesses próprios, cada nação escolherá os Estados Unidos para ter acesso aos mercados americanos. Eles desejam acesso à nossa classe média consumista. Por isso, estão abertos a negociar tarifas com os Estados Unidos da América, e uma das condições nesta negociação é simples. Você não pode ajudar a China a evitar as tarifas dos Estados Unidos da América, como fez em 2018, 2019. Parece que já dissemos isso 1000 vezes. Mas a China adora usar outros países para realmente esconder seu déficit comercial. Cerca de 15% das exportações chinesas chegam aos Estados Unidos da América, seja diretamente através de outros países ou por meio de Temu e Xin, aproveitando as disposições e brechas do Código Tributário americano. Atualmente, os Estados Unidos da América estão tentando reprimir não só o comércio direto com a China, mas também as rotas indiretas que ela tem usado. Por isso, a China busca conseguir mais países do seu lado. Mas por causa do Belt and Road Initiative, os países percebem que não é benéfico para eles se alinharem com a China. E parece que a China está sozinha. A outrora questionável dominação da China no cenário mundial está vacilando. Por décadas, o mundo tem tido medo de enfrentar a superpotência oriental por medo do que ela poderia fazer com as economias mundiais. Porém, Donald Trump acaba de fazer isso com resultados surpreendentes. A China está sendo deixada de lado depois que nações ao redor do globo escolheram negociar com os Estados Unidos em vez de se alinhar com a China.
As pessoas estavam pulando um pouco fora da linha. Eles estavam ficando nervosos, sabe? Ficando um pouco nervosos, um pouco assustados, diferente desses campeões, porque temos um grande trabalho a fazer. Nenhum outro presidente teria feito o que eu fiz. Conheço o presidente, eles não fariam isso. E tinha que ser feito. O que estava acontecendo conosco no comércio, não apenas com, sabe, se você olhar, não apenas com a China, mas a China foi de longe o maior abusador da história e outros também. Mas alguém tinha que fazer isso. Eles tinham que parar porque não era sustentável. No ano passado, a China fez $1 trilhão em comércio com os Estados Unidos. E isso não está certo. E sem o apoio do mundo, a China poderia muito bem estar entrando em uma nova era de luta econômica. Acredito que a China será forçada muito em breve a sentar à mesa por uma simples razão. A economia da China é completamente dependente de suas exportações para os Estados Unidos e para o Ocidente. A China construiu toda a sua estratégia industrial desde a sua entrada na Organização Mundial do Comércio, com base na capacidade de vender mercadorias altamente subsidiadas, com manipulação de moeda, para os mercados dos Estados Unidos da América. É uma estratégia industrial da China produzir despejos estrategicamente para eliminar o aço americano, para eliminar o alumínio americano, para eliminar as principais indústrias e necessidades de defesa americanas, de modo que fiquemos dependentes da China. E o que está acontecendo aqui é que a China está agora descobrindo pela primeira vez que eles encontraram um presidente americano que não vai ser intimidado, que não vai ser coagido, que vai defender nossas necessidades essenciais de segurança.